aqui com mais um bate-papo e o tema de hoje são os 100 primeiros dias do governo Trump. Eu estou aqui com o Rafa. Lá no início do ano, nós gravamos um bate-papo sobre a trajetória do dólar. Lá atrás, nós comentamos que esse novo governo, o segundo mandato do governo Trump, viria um pouco mais moderado e que as medidas aqui, as ameaças sobre as tarifas, talvez poderia ser uma medida de negociação. Rafa, conta um pouco sobre como isso se desenvolveu durante esses meses. Preciso reconhecer que houve, de certa forma, um erro de avaliação. Essa percepção de um Trump mais moderado mudou completamente a partir do momento que ele começou a anunciar tarifas de 25% para os automóveis e depois a taxação generalizada do Liberation Day. É razoável que haja ainda algum tipo de estratégia de negociação. O Trump espera anunciar um acordo com o Japão, com a Índia, com a União Europeia, mas ainda assim, mesmo com tarifas menores no final do dia, ainda serão tarifas maiores do que as que prevaleceram nos últimos anos. Uhum. E Rafa, como que os economistas e o próprio mercado entendeu sobre todas essas medidas? E eu queria que você contasse um pouco, de forma um pouco mais fácil, o que significam essas tarifas, como elas vão impactar e, no final das contas, quem que paga essa conta, né? Sim. Essas tarifas, essa política comercial do Trump é vista como um completo desastre. A ideia do Trump com as tarifas é trazer de volta a indústria para os Estados Unidos e também ele espera melhorar o fiscal com a arrecadação que vem dessas tarifas. Boa parte desse aumento de tarifas significa um aumento de custos que vai ser repassado para o consumidor americano, ou seja, tem um impacto inflacionário significativo. E o Trump deveria estudar a história econômica do Brasil, porque a gente já tentou algo do tipo no passado, a gente tentou desenvolver a indústria local com barreiras tarifárias e o resultado disso foi inflação e recessão. E da mesma forma, a gente tentou fazer um ajuste fiscal através de aumento de receita sem cortar gastos, também outro desastre. E você acredita que tem uma recessão vindo por aí? Olha, a gente tem que ter em mente que o Trump recuou. Primeiro com a pausa de 90 dias nas tarifas recíprocas e depois com a isenção para eletrônicos, smartphones e computadores. Então parece que, e já deu declarações aí, provavelmente, que as tarifas contra a China serão menores no final da negociação. Então, tem sim aí algum tipo de recuo e evitar o pior cenário possível, que seria o maior aumento de tarifas do século. Ainda teremos sim uma moderação da atividade nos Estados Unidos, o crescimento vai desacelerar para algo próximo de 1%, mas a princípio o Trump está reagindo à queda dos mercados e não está indo para o pior cenário possível, que seria a implementação das tarifas no maior nível que tinha sido discutido. Uhum. E lá atrás, no nosso primeiro bate-papo desse ano, nós comentamos que o Brasil teria um risco menor de sofrer aqui essas tarifas. Esse risco, como que você vê isso olhando para o cenário atual? Nisso a gente acertou. De fato, o Brasil ficou bem no relativo em relação às tarifas recíprocas anunciadas. O patamar para o Brasil foi o mínimo de 10%. Além disso, existe toda uma discussão que o Brasil pode se beneficiar dessa guerra comercial através de mais compras dos chineses, ou seja, os chineses importando mais do Brasil, principalmente produtos agrícolas. E além disso, o Brasil deve ter uma enxurrada de produtos chineses que vão, de certa forma,
pontos você destacaria nesses 100 primeiros dias de governo? Algo que deve ser mencionado em relação ao fiscal, né? O secretário do Tesouro, Scott Bessent, tinha uma meta de reduzir o déficit para 3% do PIB. Não estamos nem perto disso. O Doge do Elon Musk prometia economizar cerca de 2 trilhões, depois reduziu para 1 trilhão, e agora você está falando apenas de 100 bilhões. Então, assim, o que a gente vê das despesas ao longo do ano, elas ainda estão crescendo num ritmo forte de 6%, né? Ou seja, não tem nenhuma economia de gastos relevante. Então, de fiscal vai continuar sendo um tema porque o governo ainda não endereçou esse problema. E o outro assunto que ganhou tração nos últimos dias foram os ataques do Trump ao presidente do Fed, Jerome Powell. Então coloca de certa forma em questionamento a credibilidade do Banco Central americano, a independência do Banco Central americano com essas ameaças de demissão. Sim, uma coisa que a gente consegue fazer até um paralelo é que esse papo é muito parecido com o que nós vivemos no Brasil. Nós vimos lá atrás dificuldades quanto ao fiscal e também ameaças aqui de Lula para com Roberto Campos, né? Exatamente, é a mesma coisa. Os Estados Unidos está se comportando como um país emergente e nós sabemos o resultado disso, né? Na prática, o que a gente tem visto é dólar em queda, bolsa em queda, ambos estão caindo cerca de quase 10% no ano, né? E os juros longos nos Estados Unidos abrindo por causa toda essa incerteza, tanto do fiscal quanto dos ataques ao Banco Central, além dessa política comercial maluca que o Trump está implementando. E diante dessa incerteza, como que você vê esse cenário para o Brasil? Olha, naturalmente, se a gente tiver uma recessão, uma queda muito forte da Bolsa Americana, do S&P, a gente vai ter um cenário de aversão a risco e todos os ativos de risco no mundo vão sofrer, incluindo os ativos brasileiros. Mas num cenário de uma queda moderada da Bolsa Americana e um enfraquecimento do dólar, esse pode ser um cenário benéfico para países emergentes, porque o enfraquecimento do dólar na prática, o que acontece se traduz aqui no Brasil com menos inflação e menos pressão na curva de juros. Então o Brasil pode acabar se beneficiando desse cenário de dólar mais fraco, embora eu acredite que uma mudança relevante no câmbio aqui só vem com um trade eleitoral que seria mais no final do ano. Bom, Rafa, acho que então nós conseguimos dar um bom panorama sobre esses primeiros 100 dias de governo Trump, conseguimos fazer um raio-x aqui desse período. Eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, agradecer imensamente a sua participação, Rafa, e ficamos à disposição caso tenham alguma dúvida. E até logo, pessoal! Valeu, pessoal!